Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui na nossa quarta aula do livro Psicologia Financeira do Morgan. Se você acabou de chegar, volta lá na primeira para entender tudo o que está acontecendo, todas as explicações, acompanhar aí certinho na ordem para não perder a linha de raciocínio. Já quero aproveitar para agradecer todos os comentários, o pessoal que curte, compartilha, se inscreve, se torna membro. Essas são todas as maneiras que você tem de poder me ajudar o canal a crescer. Então agradeço de coração aí mesmo o carinho de vocês. E antes de começar a aula, já quero deixar uma reflexão. Essa semana eu estava pensando bastante sobre esse tema, que é a questão do tempo. Então a minha pergunta, a minha reflexão fica, se você reflete sobre isso, sobre se seu tempo é valioso, se você está utilizando o seu tempo de uma maneira efetiva e produtiva, se você entende que a cada dia que você vive é um dia a menos que você vai ter de vida. A gente tem essa data de expiração, vamos assim dizer. E não é vivendo isso de uma forma maluca, como eu já fiz há muito tempo atrás, onde você vive o máximo possível todos os dias de maneira inconsequente, mas como que você vive a sua melhor versão todos os dias até os seus 100, 110 anos. Então reflita sobre isso, você está usando o seu tempo da melhor forma? Será que você está fazendo o seu melhor com o tempo que você tem? Então essa fica uma reflexão aí já no começo, não sei se vai ter a ver com a aula de hoje, mas estava refletindo muito sobre isso e eu acho importante. Tem muita distração, muita coisa acontecendo hoje em dia. Eu percebo como eu ainda continuo me perdendo muito em distrações do dia a dia, tirando o foco das coisas que precisam ser feitas. Então, como existe muita distração, muita armadilha, tenha certeza de que você está utilizando o seu tempo da melhor forma. Não tem problema se você usa mídias sociais, você gosta ali do seu TikTok, do seu Instagram, mas que seja uma controlado, que seja um tempo de prazer, de lazer, depois de que você já fez todas as suas obrigações e tudo aquilo que te leva a ser um pouco melhor do que você foi ontem. Então, acho bacana refletir sobre isso, principalmente quem busca viver em alta performance. A gestão do seu tempo e como você vai planejar ele a longo prazo e todos os dias vai fazer uma diferença enorme nos resultados que você vai colher lá no futuro. Então, utilize isso da melhor forma possível. Não vou ficar enrolando, porque senão eu vou ficar a aula inteira falando sobre isso, que é um tema que eu gosto muito de pensar. Mas é isso. Espero que você já comece a refletir aí desde o começo. Estamos no capítulo 5, que se chama Ficar Rico versus Continuar Rico. Um bom investimento não tem a ver necessariamente com tomar boas decisões, mas sim com ser consistente em não errar. Muito bom, muito bom. Eita, letras pequenas. Há 1 milhão de formas de ficar rico e um monte de livros sobre como fazer isso, mas só existe uma forma de continuar rico, um misto de frugalidade e paranoia. E esse é um assunto que não é debatido com frequência. Vamos começar com uma breve história sobre 2 investidores que nunca chegaram a se conhecer, mas cujos caminhos se cruzaram de uma forma interessante quase um século atrás. Gente, já falei isso, leitura de nome, cada um vai falar de um jeito, então se por acaso eu falei errado, me desculpa, tá? Jesse Livermore foi o maior operador de ações da sua época. Nascido em 1877, ele se tornou um operador profissional antes mesmo que a maioria das pessoas soubesse que essa atividade existia. Aos 30 anos, a fortuna dele era equivalente a 100 milhões de dólares em valores atualizados. Em 1929, Jesse Livermore havia se tornado um dos investidores mais famosos do mundo. A quebra da Bolsa de Nova York naquele ano marcou o início da Grande Depressão e consolidou seu legado na história. Mais de 1/3 do valor do mercado de ações evaporou no intervalo de uma semana do outubro de 1999, cujos dias foram posteriormente chamados de Segunda-feira Negra, Terça-feira Negra e Quinta-feira Negra. Dorothy, a esposa de Livermore, temeu o pior quando seu marido voltou para casa no dia 29 de outubro. Relatos de que especuladores de Wall Street estariam cometendo suicídio tinham começado a se espalhar em Nova York. Ela e seus filhos receberam Jesse à porta da casa aos prantos, enquanto a mãe dela estava tão perturbada que se fechou em um quarto e começou a gritar. Jesse, de acordo com o biógrafo Tom Robinson, ficou confuso por um instante, até perceber o que estava acontecendo.
Ele então deu a notícia para a família. Em um golpe de genialidade e de sorte, ele havia feito uma série de vendas a descoberto, na aposta de que o preço das ações ia despencar. Quer dizer que não estamos falidos? Perguntou Dorothy. Não, querida, esse foi o meu melhor dia de transações de todos os tempos. Estamos absurdamente ricos e podemos fazer o que tivermos vontade, respondeu Jessie. Dorothy correu até a mãe e disse que ela podia parar de gritar. Em um único dia, Jessie Livermore ganhou o equivalente a mais de 3 bilhões de dólares. Durante um dos piores meses da história do mercado de ações, ele se tornou um dos homens mais ricos do mundo. Enquanto a família de Livermore comemorava seu sucesso improvável, outro homem vagava pelas ruas de Nova York em desespero. Abraham Germansky era um incorporador imobiliário multimilionário que havia feito fortuna durante a agitada década de 1920. Diante do boom econômico, ele fez o que praticamente todos os nova-iorquinos de sucesso fizeram no final dos anos 1920. Apostou pesado no crescente mercado de ações. Em 26 de outubro de 1929, o The New York Times publicou um artigo que em 2 parágrafos retratava um final trágico. Bernard Sandler, advogado situado no número 225 da Broadway, foi contactado na manhã de ontem pela senhora Abraham Germansky, de Mount Vernon, que pedia ajuda para encontrar o marido. Desaparecido desde a manhã de quinta-feira, Germansky, que tem 50 anos e é operador imobiliário no lado leste da cidade, havia investido pesadamente em ações, segundo Sandler. Ainda de acordo com Sandler, uma amiga da senhora Germansky disse ter visto o marido dela na noite da quinta-feira perto da Bolsa de Valores na Wall Street. De acordo com a informante, o senhor Germansky estava rasgando uma tira de fita telegráfica e jogando os pedaços pela calçada enquanto andava em direção a Broadway. E até onde sabemos foi esse o fim de Abraham Germansky. Há um contraste aqui. A quebra da Bolsa de Nova York, ocorrida em outubro de 1929, fez de Jessie Livermore um dos homens mais ricos do mundo e ao mesmo tempo levou Abraham Germansky à ruína, tendo talvez lhe custado a vida. Mas avancemos 4 anos e essas duas histórias se cruzam de novo. Depois do golpe de sorte em 1929, Livermore, transbordando de confiança, começou a fazer apostas cada vez maiores. Ixi, vai vir problema aí. Ele acumulou dívidas, foi arrastado para um estado de tensão, além do que conseguia suportar, e acabou perdendo tudo na bolsa. Falido e envergonhado, o homem desapareceu por 2 dias em 1933. Sua esposa o procurou. Jessie Livermore, o operador do mercado de ações, residente no número 1100 da Park Avenue, está desaparecido e não foi visto desde as 3 horas da tarde de ontem, escreveu o The New York Times na ocasião. Ele reapareceu, mas seu destino estava traçado. Livermore acabou tirando a própria vida. As circunstâncias não foram as mesmas, mas Germansky e Livermore tinham um traço de personalidade em comum. Ambos eram muito bons em ficar ricos e igualmente ruins em continuar ricos. Ainda que rico não seja uma palavra que você usaria para descrever a si mesmo, as lições da frase a seguir se aplicam a todos e em todos os graus de rendimento. Ganhar dinheiro é uma coisa, mantê-lo é outra. Ganhar dinheiro é uma coisa, mantê-lo é outra. Bom, eu vou dar uma pausa aqui porque é uma história forte, né? 2 histórias de suicídio e uma delas, claro, foi trágica e desde o começo. A outra foi uma história de sucesso absoluto, onde a pessoa ganhou 3 bilhões de dólares e por causa da ganância. Olha isso, gente, que loucura. 3 bilhões de dólares. Para que você está na bolsa ainda? Me fala, se você tem 3 bilhões de dólares, você ia continuar operando para quê? Né? E fazer apostas grandes para quê? Tudo bem, opera pelo prazer, né, das operações, das análises, do prazer que você sente em conhecer e viver esse mercado, mas você tem 3 bilhões de dólares. Você já pode passar o resto da sua vida não se preocupando em fazer dinheiro, pelo menos na bolsa, né? Faça de uma outra maneira. Mas ele não só utilizou tudo como
fez de uma forma agressiva, né, com riscos maiores. E aí que entra a questão do emocional, aí que entra a questão da gestão de risco, de entender a si mesmo os seus vícios e o prazer. Para quem já me conhece, eu já falei muito sobre isso, a questão de você entender como funciona a dinâmica do cérebro, porque se você não percebe que você está sentindo prazer nas operações, você vai precisar que essas operações sejam cada vez mais intensas para que você sinta esse prazer. Então, é o que aconteceu provavelmente no caso dele, né? O gosto de ganhar 3 bilhões precisa ser aumentado, intensificado. Então, precisa ser mais agora. O risco precisa ser ainda maior para que eu possa de novo sentir essa sensação maravilhosa que eu senti naquele dia. E aí você se perde nessas sensações completamente. E o desejo de sentir aquilo de novo vai fazer com que você acabe ficando de alguma forma cego e perdendo tudo, né? Não estou falando que é exatamente isso que aconteceu com ele, mas tem grandes chances que foram essas as emoções e crenças e dependências emocionais que acabaram levando a ele a essa de fato loucura de colocar todo esse dinheiro, né, dentro de somente um lugar, com todos os riscos que você sabe que existe lá. E você poderia ter passado uma vida inteira, a sua vida, dos seus filhos e dos seus netos, provavelmente com esse dinheiro e mais, né, sem nem se preocupar com bolsa, sem nem se preocupar com dinheiro de novo. Mas você vê como se a gente não se entende e não se conhece, como o cérebro vai levando a gente para armadilhas, né, por causa das sensações e dos prazeres. E aqui já fica uma lição também muito clara do que ele está falando sobre consistência, né? Ganhar dinheiro todo mundo pode ganhar, até num golpe de sorte como esse relato do Jesse, que ele simplesmente achou que seria uma boa vender diversas ações um pouco antes do mercado ter desabado, né? Ele não tinha essa informação. Então, é diferente fazer dinheiro e manter dinheiro, né? Se manter rico, né? Então, as habilidades emocionais, né, ficam claras e evidentes nesses momentos para que a gente entenda a importância de construir essa base, né, para que se você se torne vencedor um dia, você consiga manter essa performance a longo prazo. Não adianta só ter um ano onde você fez lá, sei lá, 100, 200 mil reais, mas se você vai depois perder consistentemente nos próximos meses e anos. Então essa habilidade de se manter consistente como um vencedor. E é isso que a gente vem aprendendo, né, dentro da psicologia do trader, de todos os livros que eu escrevi, de todos os vídeos que eu faço aqui. É como que você se conhece o suficiente para se manter nesse nível de performance. Vamos voltar para o livro. Estou muito filosófico hoje, peço desculpas. Se eu tivesse que sintetizar o sucesso financeiro em uma única palavra, essa palavra seria sobrevivência. Como veremos no capítulo 6, 40% das empresas que se tornam tão bem-sucedidas a ponto de terem seu capital aberto na bolsa de valores acabam por perder todo o seu valor ao longo do tempo. 40%? Caramba, não sabia disso. A lista Forbes 400 dos americanos mais ricos tem em média cerca de 20% de rotatividade por década devido a fatores que não estão relacionados à morte ou à transferência de dinheiro para outro membro da família. Então vejo que é muito comum pessoas ricas não terem a capacidade de se manterem ricas. O capitalismo é selvagem, mas isso acontece em parte porque saber ganhar dinheiro e saber mantê-lo são duas competências distintas. Importante saber disso. Ganhar dinheiro requer correr riscos, ser otimista, se expor, mas manter o dinheiro requer o oposto de correr riscos. Requer humildade e o medo de que o que você conquistou possa ser tirado de você com a mesma rapidez. Requer frugalidade e a aceitação do fato de que pelo menos parte do que você conquistou pode ser atribuído à sorte. Logo, não se pode confiar que os sucessos passados vão se repetir para sempre. Muito legal isso, acho que a gente já falou em acho que se não me engano foi na primeira aula sobre essa questão da sorte, né? Você vai ficar se achando ali o máximo, né? O que arrebenta e faz as melhores leituras, mas às vezes foi só sorte. Tudo bem, pode ter tido um pouco de habilidade, mas a sorte, principalmente no mercado como trader, é muito importante que ela esteja do seu lado. Então não desenvolve essa crença, né, do ego,
que você é especial, que você sabe demais, porque isso vai acabar com você em algum momento. O apresentador Charlie Rose perguntou a Michael Moritz, o bilionário diretor da Sequoia Capital, por que a Sequoia era tão bem sucedida. Moritz falou de longevidade, chamando a atenção para o fato de que algumas empresas de capital de risco são bem sucedidas por 5 ou 10 anos, mas a Sequoia vinha prosperando havia 4 décadas. Rose questionou por que aquilo acontecia. Moritz respondeu, acho que sempre tivemos medo de falir. Sério? Então é medo? Só os paranoicos sobrevivem? Moritz respondeu, há uma boa dose de verdade aí. Nós presumimos que o amanhã não será como o ontem. Não podemos nos dar ao luxo de dormir sobre os louros colhidos. Não podemos ser complacentes. Não podemos presumir que o sucesso do passado se traduz na boa sorte do futuro. Olha que incrível. Olha que incrível essa lição, hein? E isso que eu estava refletindo sobre tempo lá no começo. Então não é só porque deu certo ontem que vai dar certo hoje, que vai dar certo amanhã e que eu simplesmente vou largar a mão e vou deixar com que o fluxo me leve. Não. Da mesma maneira que eu me dediquei ontem para ser o meu melhor, para fazer o meu melhor, para crescer um pouco mais, hoje eu vou fazer a mesma coisa, com a mesma intensidade, com a mesma disciplina, com a mesma racionalidade, com o mesmo equilíbrio. E assim eu vou todos os dias, sem me iludir de que cheguei em algum ponto tão alto que agora eu não preciso mais me preocupar. Então veja essa mentalidade de que, tá dando certo, legal, isso não significa que eu sou Deus, né? Eu ainda preciso estar atento, eu ainda preciso continuar trabalhando, eu ainda preciso continuar prestando atenção no que eu sou, no que eu faço, as decisões que eu tomo, para que eu possa manter esse nível de sucesso, de desempenho, onde eu estou e tudo mais. Aqui está ela de novo, a sobrevivência. Não é crescimento, cérebro nem visão. A capacidade de permanecer ativo por muito tempo sem se apagar ou ser forçado a desistir é o que faz diferença de verdade. Esta deve ser a base da sua estratégia, seja nos investimentos, na sua carreira ou no seu negócio. Existem 2 razões pelas quais a mentalidade de sobrevivência é tão importante na relação com as finanças. A primeira é óbvia, poucos ganhos são tão grandes a ponto de valer a pena a gente se desgastar por eles. A outra, como vimos no capítulo 4, é a matemática contraintuitiva da composição. A composição só funciona se você puder dar anos e anos a um ativo para que ele cresça. É como plantar um carvalho, um ano não trará muito progresso. 10 podem fazer uma diferença significativa e 50 são capazes de criar algo extraordinário. No entanto, obter e manter esse crescimento extraordinário requer sobreviver a todos os altos e baixos imprevisíveis que todo mundo invariavelmente experimenta ao longo do tempo. Podemos passar anos tentando descobrir como Buffett conseguiu o retorno que seus investimentos garantem, como descobriu as melhores empresas, as ações mais baratas, os melhores administradores. Isso é difícil. Um pouco mais fácil, mas igualmente importante, é se debruçar sobre o que ele não fez. Ele não se atolou em dívidas. Ele não entrou em pânico e vendeu tudo em nenhuma das 14 recessões que atravessou. Ele não manchou a sua reputação empresarial. Ele não se prendeu a uma única estratégia, uma única visão de mundo ou uma única moda passageira. Ele não dependia do dinheiro de terceiros. Administrar investimentos por meio de uma empresa de capital aberto significa que os investidores não podem retirar seu capital. Ele não se deixou esgotar e desistiu. Ele não se aposentou. Ele sobreviveu. A sobrevivência deu a ele a longevidade. E a longevidade, investir de forma consistente dos 10 aos 89 anos, pelo menos, é o que faz maravilhas pelo trabalho da composição. Esse único ponto é o mais importante na hora de descrever o sucesso de Buffett. Para ilustrar o que estou dizendo, vejamos a história de Rick Guerin. Warren Buffett e seu braço direito, Charlie Munger, são uma dupla que muito provavelmente todo mundo conhece. No entanto, 40 anos atrás havia um terceiro membro no grupo, Rick Guerin. Warren, Charlie e Rick fizeram investimentos e entrevistaram gerentes de negócios juntos, então Rick desapareceu, pelo menos em comparação ao sucesso de Buffett e Munger. O investidor Monish Pabrai certa vez perguntou a Buffett o que havia acontecido com Rick. Monish conta:
Warren disse que Charlie e eu sempre soubemos que nos tornaríamos incrivelmente ricos. Não tínhamos pressa. Sabíamos que isso ia acontecer. Rick era tão inteligente quanto nós, mas estava com pressa. Olha, o que aconteceu foi que os investimentos de Rick durante a recessão de 1973 a 1974 haviam sido feitos à base de empréstimos que tinham as próprias ações como garantia. E o mercado de ações caiu quase 70% naqueles 2 anos, de modo que ele precisou apresentar novas garantias. Então ele vendeu suas ações da Berkshire para o Warren. Warren de fato disse: eu comprei a parte de Rick na Berkshire por menos de $40 cada. Rick foi forçado a vendê-las por causa dos empréstimos. Charlie, Warren e Rick eram igualmente hábeis em enriquecer, mas Warren e Charlie também sabiam como continuar com dinheiro. E com o tempo, essa é a habilidade que mais importa. Por que Rick perdeu? Porque tinha pressa. Já falei, uma das coisas que eu mais falo aqui, inimiga top 5 do trader, pressa, sem dúvidas. E pensando então a longo prazo, nem se fala, né? Nassim Nicholas Taleb resumiu isso da seguinte forma: ter uma vantagem e sobreviver são duas coisas diferentes. A primeira não existe sem a segunda, é preciso evitar a ruína a todo custo. Aplicar a mentalidade de sobrevivência ao mundo real se resume a estar atento a 3 coisas. Primeira, mais do que grandes retornos, o que quero é ser a prova de falências. E se eu for a prova de falências, de fato acredito que vou ter os maiores retornos, porque serei capaz de permanecer no jogo por tempo suficiente para que a composição faça maravilhas. Ninguém quer ficar com dinheiro parado durante uma alta do mercado. Todo mundo quer comprar ativos que estão se valorizando. Você parece e se sente conservador ao não sair gastando durante uma alta, porque está perfeitamente ciente do volume de retorno do qual está abrindo mão por não deter aquelas ações. Digamos que o dinheiro renda 1% ao ano enquanto as ações rendem 10%. Essa diferença de 9% consome você por dentro dia após dia. No entanto, se esse dinheiro impedir que você tenha que vender suas ações durante uma baixa, o verdadeiro retorno que você teve com ele não é de 1% ao ano. Pode ser bem maior, porque evitar a venda desesperada e inoportuna de ações pode fazer mais pelos seus retornos ao longo do tempo do que comprar uma dezena de ações no momento. A composição não depende da obtenção de grandes retornos. Retornos meramente bons, mantidos de forma ininterrupta pelo máximo de tempo, sobretudo em períodos de caos e destruição, se sairão sempre melhores. Então essa é a regra 1 que está falando sobre a questão do composto, que eu acho que se encaixa, provavelmente está falando aqui dos juros compostos também, e está falando do que a gente comentou muito no capítulo anterior sobre a questão de que o tempo, as decisões corretas de forma consistente ao longo do tempo, elas vão de forma exponencial fazer com que o seu resultado seja, né, algo assim muito maior do que o normal, se você tem a capacidade de se manter fiel a isso. Então é isso que eles estão falando aqui, né? Todos aqueles que abrem mão de tudo que tem nos momentos de desespero, de recessão, né, acabam sofrendo com isso porque não entendem essa questão dos compostos, da questão da exponenciabilidade das coisas. Então, eu espero que não seja algo assim muito complexo de entender. Também não sei essa galera que gosta muito de matemática, essas coisas, mas é a questão de você entender que a longo prazo investimentos mantidos de uma forma consistente, eles com certeza vão gerar mais do que você ficar comprando e vendendo e entrando em horas separadas. E existe uma estratégia de longo prazo baseado nisso. Se por acaso você não entende, eu acho que seria legal você estudar vídeos sobre isso, questão de juros compostos e do porquê que vale mais a pena seguir essa estratégia a longo prazo. Se por acaso você não entende, não conhece o que eles estão explicando aqui nesse conceito número 1. Número 2. Fazer planos é importante, mas a parte mais importante de um plano é ter um plano para quando o plano não estiver saindo de acordo com o plano. Eu acredito muito nisso. Eu sempre falo isso para as pessoas porque elas ficam me perguntando como que eu faço para manter a minha motivação todos os dias para as coisas que eu faço.
Bom, existem dois motivos principais. O primeiro é porque eu tenho um propósito muito bem definido para ser quem eu sou. E isso em si já me ajuda a fazer o que eu posso e a ser o melhor que eu posso dentro, né, da minha vida e dos meus limites todos os dias. E a motivação em si, aquela mais superficial, mais emocional, que também é importante para que a gente faça as coisas, né? Ela está mais baseada nessa minha outra estratégia, que é a questão dos planos. Então eu tenho alguns planos de vida, né? Eu sigo e vivo aqueles que são o plano A, mas quando eu percebo que eles não dando certo, eu já tenho um plano B. E além do plano B, eu tenho o C, o D, o E, o F, eu tenho algumas camadas ali, onde toda vez que a vida começa a desandar dentro daquilo que eu estava pensando e imaginando, eu consigo alinhar de alguma maneira para que eu continue motivado, focado e aproveitando e crescendo de alguma forma. Então essa questão dos planos, eu não vi ainda o que ele vai falar, mas eu concordo muito com isso. É importante você ter planos, mais de um. E eles meio se ligam, eles meio se falam, e você vai se ajustando sem perder ali a força, sem perder a vontade, sem perder essa capacidade de continuar lutando e indo atrás. Que aqui ele está falando sobre as ferramentas de sobrevivência, né? Há um ditado que diz: enquanto você faz planos, Deus ri. Ter um planejamento financeiro e de investimentos é essencial, pois isso permite que você saiba se as suas ações hoje estão dentro de uma margem razoável. Porém, poucos planos, de qualquer tipo que sejam, sobrevivem ao primeiro encontro com o mundo real. Se você está projetando seus rendimentos, o quanto vai poupar e quais serão os retornos do mercado de ações para os próximos 20 anos, pense em todas as coisas que aconteceram nas últimas 2 décadas que ninguém poderia ter previsto. O 11 de setembro, uma bolha imobiliária que fez com que quase 10 milhões de americanos perdessem as casas, uma crise financeira que fez com que quase 9 milhões ficassem desempregados, a recuperação recorde do mercado de ações que veio logo a seguir em um coronavírus que abala o mundo todo enquanto escrevo estas linhas. Um plano só é útil se for capaz de sobreviver à realidade, e um futuro repleto de incógnitas é a realidade para todos. Um bom plano não finge que isso não é verdade, ele abraça essa característica e dá margem para erros. Quanto mais você depende de aspectos específicos para que um plano seja verdadeiro, mais frágil se torna a sua vida financeira. Se a margem de erro de sua estimativa de poupança lhe permite dizer seria ótimo se o mercado desse 8% de retorno ao ano pelos próximos 30 anos, mas se ele der só 4%, vai ficar tudo bem, seu plano é ótimo. Muitas apostas fracassam não porque estavam erradas, mas porque na maioria das vezes estavam certas em uma situação que exigia que tudo saísse perfeitamente conforme o esperado, a margem de erro. Muitas vezes chamada de margem de segurança. É uma das forças mais subestimadas quando se trata de finanças. Ela se manifesta de diversas formas. Um orçamento frugal, um pensamento mais flexível e expectativas mais baixas, qualquer coisa que permita que você tenha êxito diante de uma infinidade de resultados possíveis. Isso não é a mesma coisa que ser conservador. Ser conservador é evitar um determinado grau de risco. Margem de segurança é aumentar a probabilidade de sucesso dentro de um determinado nível de risco, ampliando suas chances de sobrevivência. A mágica por trás disso é que quanto maior a sua margem de segurança, menor a vantagem que você precisa ter para conseguir um resultado favorável. Então ele está basicamente explicando aquilo que eu estava dizendo. Você tem planos e esses planos são traçados dentro da realidade que você vive. E quanto mais perfeito você precisa, né, quanto mais coisas você precisa que fiquem alinhadas para que esse plano seja perfeito, menor a chance de ele dar certo. Então você vai traçando planos onde existe essa margem, essa flexibilidade. Por isso que eu gostei muito daquela frase que a gente pegou no estudo do livro do Trader Vencedor, que está aqui na playlist também, que é: seja rígido em suas regras e flexível nas suas expectativas. Então você continua se dedicando, sendo o que você é todos os dias, fazendo o que precisa ser feito, mas você tem essa flexibilidade de perceber, pô, o resultado aqui não está vindo dessa maneira que eu esperava, então deixa eu mudar um pouco, né? Já passou um tempo, já vi que não está funcionando, hora de eu ajustar um pouco, seguir esse plano.
E aí você vai, né, com essa capacidade de autoconsciência, de autoconhecimento, entendendo como você vai se ajustando. Então é importante fazer essa reflexão para que vocês entendam também essa questão que ele está falando da sobrevivência e as estratégias que ele está usando no mundo do mercado, mas você pode usar isso para praticamente tudo na sua vida. Terceira parte, terceira regra da mentalidade da sobrevivência. Uma personalidade bem calibrada, otimista quanto ao futuro, mas desconfiada em relação ao que pode impedir esse futuro de chegar é vital. Em geral, o otimismo é definido como a crença de que tudo vai correr bem, mas essa definição é incompleta. O otimismo sensato é a crença de que as probabilidades estão a seu favor e que com o tempo elas vão se estabilizar de maneira positiva, ainda que o que aconteça no meio do caminho seja desesperador. E na verdade você sabe que será assim. Você pode estar otimista de que a trajetória de crescimento de longo prazo aponta para o alto e avante, mas também pode ter certeza de que o caminho até lá é cheio de armadilhas, porque realmente é. Essas duas atitudes não são excludentes entre si. A noção de que algo pode valer a pena a longo prazo e ao mesmo tempo ser desesperador a curto prazo não é intuitiva, mas é como muitas coisas funcionam na vida. Aos 20 anos, o ser humano médio pode perder cerca de metade das conexões sinápticas que tinham no cérebro aos 2 anos de idade, à medida que as vias neurais ineficientes e redundantes vão sendo eliminadas. Porém, o ser humano médio de 20 anos de idade é muito mais inteligente do que a criança média de 2 anos. A destruição diante do progresso não é apenas possível, é uma forma eficiente de se livrar do que está sobrando. Imagina que você tem um filho que seja capaz de ver o que acontece no cérebro dele. Assim, a cada manhã você perceberia que existem menos conexões sinápticas. Você entraria em pânico. Falaria: tem algum problema aqui, há muita perda e destruição. Precisamos resolver esse problema, precisamos ir ao médico. Mas não é nada disso. O que você está testemunhando é o caminho normal do progresso. Economias, mercados e carreiras muitas vezes seguem um caminho semelhante. Crescimento em meio a perdas. Veja o desempenho da economia dos Estados Unidos nos últimos 170 anos. Aqui tem um gráfico, deixa eu ver se vocês conseguem ver. Gráfico apontando para cima. De 1850 a 2010, PIB per capita real. Mas você sabe o que aconteceu nesse período? Ora, por onde começar? 1,3 milhão de americanos morreram enquanto lutavam em 9 guerras. Aproximadamente 9,9% de todas as empresas fecharam as portas. 4 presidentes dos Estados Unidos foram assassinados. 675 mil americanos morreram em um único ano devido a uma pandemia de gripe. 30 desastres naturais isolados mataram cada um pelo menos 400 americanos. 33 recessões que somadas duraram 48 anos. O número de analistas que previram qualquer uma dessas ondas de recessão tende a 0. O mercado de ações caiu mais de 10% após uma alta em pelo menos 102 ocasiões. As ações perderam 1/3 de seu valor em pelo menos 12 ocasiões. A inflação anual excedeu 7% em 20 anos isolados. A expressão pessimismo econômico apareceu nos jornais pelo menos 29 mil vezes, de acordo com o Google. O padrão de vida dos americanos aumentou 20 vezes nesses 170 anos, mas mal se passou um dia sem motivos palpáveis para o pessimismo. É complicado sustentar uma mentalidade paranoica e otimista ao mesmo tempo, porque ver as coisas como preto no branco é mais fácil do que aceitar nuances. No entanto, você precisa a paranoia de curto prazo para mantê-lo vivo por tempo suficiente para explorar o otimismo a longo prazo. Jesse Livermore descobriu isso da maneira mais difícil. Ele associou bons tempos ao fim de tempos ruins. Ficar rico fez com que ele achasse que continuar rico era inevitável e que ele era invencível. Depois de ter perdido quase tudo, refletiu: às vezes penso que nenhuma lição é mais valiosa a qualquer especulador do que aprender a não deixar o sucesso subir a cabeça. As derrocadas de muitas pessoas brilhantes podem ser atribuídas diretamente ao fato de o sucesso ter subido a cabeça delas. É um mal que cobra seu preço, disse ele, em todos os lugares para todas as pessoas. A seguir veremos outro motivo pelo qual o crescimento diante da adversidade é tão difícil de ser compreendido. Então veja que interessante, né? Tudo isso que eu relatei
das guerras, das recessões, da quantidade de vezes que o mercado caiu, pessoas que perderam o emprego, todas as desgraças que aconteceram nesses 170 anos, e olha como que tá a situação do mercado, do PIB por capita. Então, como que você explica isso? Como que você justifica isso? Então, ele está falando dessa questão do otimismo, está falando dessa questão da especulação. Então, é uma coisa que você ainda vê muito hoje em dia, né? Deixa eu dar uma pausa aqui para beber água. Aproveita para se inscrever, para ativar o sininho, para deixar um comentário se está gostando. Se quer que eu fale menos também, leia mais o livro e pare de filosofar tanto. Cara, se você tem um plano, segue ele, né? Tem gente que fala assim, Roger, esse daqui tá falando que tudo vai cair, vende tudo que tem na bolsa. Esse aqui tá falando que agora é a hora certa porque tá tudo muito barato. Cara, o trabalho deles é viver dessa especulação, né? A maioria desses influenciadores financeiros, eles ganham dinheiro nessa especulação, eles fazem dinheiro com os cursos que vendem, com a sua audiência, como você como produto. E além de tudo, eles têm a própria inteligência e as capacidade deles de fazerem dinheiro de outras maneiras. Então você utiliza tudo isso como uma medida para suas próprias decisões, porque senão aí você fica culpando os outros pelas decisões que você toma. Tá, o influenciador A falou isso, o B falou aquilo, você falou isso, dentro do meu mundo, da minha forma de pensar e do dinheiro que eu tenho, é essa decisão que eu vou fazer. Os riscos são esse, os planos são esse, pronto, acabou. Então assim, né, traga mais responsabilidade para a sua forma de pensar, para a sua forma de agir, né, nas decisões que você toma, assim você para de culpar os outros por isso e ainda pode continuar, né, escutando, aprendendo. Todo mundo tem alguma coisa para ensinar, né? Só toma cuidado com aqueles que estão te vendendo coisas que eles não fazem, né, e principalmente no mercado de ações, quando a gente fala de setups operacionais e tudo mais, as pessoas que vendem curso de setups operacionais que elas não utilizam, que elas já não fazem mais dinheiro com aquilo e fingem fazer. Então, além de tudo, tem aí os pilantras, as armadilhas e as mentiras. Mas pensando em nós, pensando no nosso crescimento, se informe e tome decisões que você esteja confortável em tomar, aprenda com elas, cresça e entenda que existe uma maneira de você ser consistente nesse crescimento, nessa jornada, para que se você perder, né, não seja tudo, e que se você perder, você aprenda com isso e continue de pé, né, assim como Warren Buffett fez muitas vezes dentro da vida dele. Capítulo 6. Dá tempo de começar tranquilo. Devagar e sempre, já gostei. Você pode estar errado metade das vezes e ainda assim ficar milionário. Com certeza. Com certeza. E essa questão de ter a visão, de fazer as decisões de uma maneira equilibrada, racional. Pode ser que às vezes você vai correr um risco maior, mas você vê sentido naquilo. Tá, a vida é sua, aprenda com ela, né? Viva essas coisas. Melhor do que ficar parado. Né? Melhor do que não fazer nada, né? Eu sou aquele tipo de pessoa que, eu prefiro errar 100 vezes do que ficar só olhando, do que nunca nem tentar, do que ficar sendo só um espectador da vida. Eu não suporto isso. Eu não aguento. Tanto que quando eu quero aprender alguma coisa eu vou ler, ou se é para escutar alguém falando, eu provavelmente vou escutar quando eu estou fazendo outra coisa. Eu não consigo ficar parado olhando alguém fazendo alguma coisa. Eu não consigo ser espectador da vida dos outros, né? Me dá agonia isso. Eu tenho a minha vida, eu tenho um prazo para viver. Ela vai acabar em algum momento. Eu não vou perder minha vida sendo espectador da vida dos outros. Eu quero experimentar, eu quero fazer as coisas, eu quero descobrir o que eu consigo, o que eu sou capaz, até onde eu posso ir, o que eu posso desenvolver. É isso, né? Eu acho que você vai ter uma vida mais feliz e mais realizada consigo mesmo, se você se dedica mais a você, ao seu crescimento, ao seu desenvolvimento, e se você se joga dessa maneira e está disposto a aprender com os riscos. Bom, vamos começar o capítulo 6. Eu venho batendo nessa tecla há 30 anos. Acho que a conta é simples. Alguns projetos dão certo, outros não. Não tem motivo algum para ficar insistindo em um deles, só passe para o próximo. Brad Pitt ao receber o Screen Actors Guild Award.
Sem dúvidas. Concordo completamente. Não está dando certo, muda. Não deu certo, né? Passa para frente. Um exemplo recente, falando de mim mesmo, eu fiz aquele projeto Trader Consistente, onde eu cobrei, vocês que definiram o preço, acho que foi R$50 por mês, que as pessoas se juntavam, eu fazia aula toda semana, de graça dentro desse, você só pagava os $50 por mês e você tinha os R$50 por mês e tinha acesso a essas aulas toda segunda-feira, tinha acesso ao grupo e eu ficava lá respondendo dúvidas. E passou 1, 2, 3, 4, 5 semanas, o pessoal já some, né? Não deu certo, porque você faz muito barato, as pessoas não dão atenção, elas não participam na aula, elas querem as coisas muito mastigadas e aí elas vão descobrir que não é só ficar ouvindo, tem que fazer coisas. Aí eu percebi que não valia a pena, as pessoas não estavam dando o valor que precisava para aquele trabalho. Diferente do que acontece no acompanhamento individual. Quando você vem só eu e você e eu cobro muito caro pela hora, pelo preço ser alto, você dá um valor imenso àquilo. E por você dar um valor imenso àquilo, você se dedica a tudo aquilo que eu estou propondo para você fazer. E por causa disso, tudo dá certo, tudo vale a pena. Então veja, é um tempo desperdiçado, usado seria a melhor maneira, um tempo usado de uma maneira muito melhor. Porque tanto eu estou sendo compensado pelo meu trabalho e você está utilizando aquele tempo da melhor forma possível. Mas quando você pagou R$50 por mês e você percebeu que as aulas ali, mesmo sendo 1 hora de aula e com todo aquele acompanhamento, você de alguma forma não dava o devido valor ao que estava acontecendo e não se empenhava, não participava. Pô, se eu perdi uma aula, foi só R$50 no mês, tá tudo bem. Então veja as mentiras, as enganações e as ferramentas que a gente tem que ficar utilizando para perceber o que está dando certo e o que está dando errado. Pô, deve ter 1, 2, 3, 4 pessoas, sei lá, acho que 50 pessoas que participaram desse projeto, que estavam ali se dedicando e tudo mais, mas era muita atenção, muito tempo que eu tinha que ficar utilizando para só um número pequeno de pessoas poderem aproveitar. Então mudei a forma, não deu certo, vamos para um outro modelo, e é isso, deu errado. Tudo bem, eu quis testar, quis ver se ia funcionar, quis ver se todas as pessoas que estavam ali participando iam dar o seu melhor, iam se entregar, iam oferecer, iam fazer de toda essa experiência algo bom, algo eficiente, produtivo, que não foi o caso. E acabou tendo até gente que ficava no grupo brigando com outras pessoas dentro da psicologia do trader, o que você pode e não pode fazer, nem sendo psicólogo. Então, você vê como é fácil das pessoas perderem, o rumo, o objetivo das coisas. Então, foi um projeto que eu vi que não estava sendo eficiente, não estava sendo útil. Não era um tempo muito bem gasto no meu sentido e no sentido de muitas pessoas que estavam sendo envolvidas. Aqueles que conseguiram aproveitar, ótimo. Eles aproveitaram cada aula, cada momento que a gente teve dentro dele. Mas você vê, são pouquíssimos, então eu sempre agora tento pôr a minha atenção, quando eu uso o meu tempo de fato, como eu estava fazendo nesse projeto, para as pessoas que realmente querem dar o melhor de si, porque não é nem a questão do dinheiro, é a questão de que eu como psicólogo eu quero ver o seu crescimento. Se você não está crescendo, para mim nem interessa se você está me pagando, porque o meu trabalho não está funcionando, então para mim não faz sentido. Então veja, um exemplo de fracasso, não deu, segue em frente, se tiver alguma outra coisa que eu consigo pensar no futuro, beleza, e o mundo continua, Eu aprendo com isso, entendo mais sobre as pessoas, entendo mais sobre as pessoas que consomem os meus produtos e aquilo que eu falo, e vou alinhando de uma forma que fique cada vez melhor e mais eficiente. Então é por isso que eu falo para vocês, Se o que eu estou fazendo aqui não faz sentido, comenta para que eu possa mudar, para que eu possa adaptar, para que fique um trabalho que te ajude a crescer, que esse é o propósito. Esse é o propósito desde quando eu comecei a Psicologia do Trader lá em 2015. Para que você cresça, para que você aprenda, para que você se conheça, para que você se torne o trader que você sonha em ser. E existe um caminho psicológico, muitas habilidades que você vai precisar desenvolver para chegar até lá. E é isso que eu tento oferecer para vocês. Bom,
Vamos começar o capítulo porque eu já me empolguei de novo. Heinz Berggruen fugiu da Alemanha nazista em 1936. Ele se estabeleceu nos Estados Unidos, onde estudou literatura na Universidade da Califórnia, em Berkeley. Segundo a maioria dos relatos, ele não parecia ser particularmente promissor durante a juventude. No entanto, na década de 1990, Berggruen havia se tornado um dos negociantes de arte mais bem-sucedidos de todos os tempos. Em 2000, Berggruen vendeu parte de sua enorme coleção de Picassos, Braques, Breze e Matisses ao governo alemão por mais de 100 milhões de euros. Era um valor tão baixo que os alemães efetivamente consideraram aquilo uma doação. O valor de mercado de coleção estava bem acima de $1 bilhão. É impressionante que uma pessoa tenha sido capaz de formar uma coleção tão repleta de obras-primas. A arte é mesmo subjetiva. Como alguém conseguiu prever com tanta antecedência quais seriam as obras mais cobiçadas do século? Alguém poderia dizer que é habilidade ou então sorte. A firma de investimentos Horizon Research tem uma terceira explicação, e ela é muito relevante para os investidores. Grandes investidores compraram vastas quantidades de obras de arte, escreve a empresa. Alguns subconjuntos dessas coleções provaram ser excelentes investimentos e foram mantidos por um período longo bastante para permitir que o retorno do portfólio convergisse em direção ao retorno dos melhores elementos dele. É simplesmente isso. Grandes negociantes de arte operam como fundos de índice. Eles compram tudo que podem e compram portfólios, não peças individuais de que gostaram. Em seguida, eles sentam e esperam até que alguns vencedores apareçam. É simplesmente isso. É provável que 99% das obras de arte que colecionadores como o Berggruen adquiriram ao longo da vida tenham acabado se mostrando de pouco valor. Mas isso não importa muito se o 1% restante for composto por obras de artistas como Picasso. Berggruen podia estar errado na maioria das vezes e ainda assim estar absolutamente certo. Muitas situações nos negócios e nos investimentos funcionam dessa forma. Caudas longas, os extremos mais distantes de uma sequência de resultados, exercem uma influência enorme nas finanças, quando um pequeno número de eventos acaba sendo responsável pela maioria dos resultados. Pode ser difícil processar isso, mesmo quando você entende de matemática. É contraintuitivo que o investidor possa estar errado metade das vezes, e ainda assim ficar milionário. Isso mostra que subestimamos como é normal a maioria das coisas não dar certo, e como, por sua vez, reagimos exageradamente quando elas dão. A animação O Vapor Willie de 1928, a primeira aparição de Mickey Mouse, colocou o Walt Disney no mapa. Já o sucesso nos negócios foi outra história. O primeiro episódio da Disney faliu. O primeiro estúdio de Disney faliu. Seus filmes eram absurdamente caros de produzir e financiados em condições estapafúrdias. Em meados da década de 1930, Disney já havia produzido mais de 400 desenhos animados. A maioria era de curtas, a maioria era adorada pelos espectadores e a maioria causou prejuízo astronômicos. A Branca de Neve e os Sete Anões mudou tudo. Os $8 milhões que o desenho faturou nos primeiros 6 meses de 1938 estavam em uma ordem de grandeza maior do que qualquer outra coisa que a empresa já havia ganhado. Aquilo transformou os estúdios de Walt Disney. Todas as dívidas da empresa foram sanadas. Funcionários importantes receberam bônus e tiveram seus contratos renovados. A empresa adquiriu um novo estúdio de última geração em Burbank, onde permanece até hoje. Um Oscar fez Walt Disney passar de mero famoso a celebridade. Em 1938, ele havia produzido várias centenas de horas de filme. Porém, em termos de negócio, os 83 minutos de Branca de Neve eram tudo o que importava. Qualquer coisa que seja enorme, lucrativa, famosa ou influente é o resultado de um evento de cauda, um evento distante entre milhares ou milhões de outros eventos. E a maior parte de nossa atenção é desviada para coisas enormes, lucrativas, famosas ou influentes. Quando a maior parte daquilo a que prestamos atenção é resultado de um evento de cauda, é fácil esquecer quão raros e poderosos eles são. Algumas indústrias movidas a eventos de cauda são óbvias. O capital de risco, por exemplo. Se uma sociedade de capital de risco faz 50 investimentos, ela provavelmente espera que metade deles dê errado, que 10 se saiam muito bem e 1 ou 2 sejam maravilhas que respondam por 100% dos retornos do fundo.
A Correlation Ventures já fez essas contas. Dos mais de 21 mil financiamentos de risco de 2004 a 2014, 65% perderam dinheiro, 2,5% tiveram um rendimento de 10 a 20 vezes, 1% obteve um retorno superior a 20 vezes e 0,5%, cerca de 100 das 21 mil empresas tiveram um rendimento de 50 vezes ou mais. E daí que vem a maior parte dos retornos nesse setor. Muita gente pode pensar que isso é que torna o capital de risco tão arriscado. E todos que investem em sociedades de capital de risco estão cientes disso. A maioria das startups dá errado, e a gentileza do mundo só comporta alguns mega sucessos. Quem deseja retornos mais seguros, previsíveis e estáveis deve investir em grandes empresas de capital aberto. Pelo menos é assim que a maioria pensa, mas lembre-se de que a cauda orienta tudo. Ao longo do tempo, a distribuição do sucesso entre ações de grandes empresas não é tão diferente assim do capital de risco. A maioria das empresas de capital aberto fracassa, algumas se saem bem e outras se tornam vencedoras extraordinárias, respondendo pela maior parte dos retornos do mercado de ações. Certa vez, o JP Morgan Asset Management publicou a distribuição de lucros do Russell 3000 Index, uma ampla coleção de empresas de capital aberto desde 1980. 40% das ações que compõem o Russell 3000 perderam ao menos 70% do seu valor e jamais se recuperaram. Em termos reais, todo o seu retorno do índice veio de 7% das empresas que o compõem, que tiveram um desempenho superior em pelo menos 2 desvios de padrão. Esse é o tipo de coisa que você espera do capital de risco, mas foi o que aconteceu dentro de um índice diversificado e previsível. A sina da maioria das empresas de capital aberto não poupa nenhum setor. Mais da metade de todas as empresas de capital aberto de tecnologia e telecomunicações perdem a maior parte do seu valor e nunca se recuperam. Mesmo entre empresas de serviços públicos, a taxa de fracasso é superior a 1 em 10. Aí tem um gráfico aqui que fala percentual de empresas que passaram por perdas catastróficas de 1980 a 2014. A maior é tecnologia, a menor é serviços públicos e finanças. Para vocês darem uma olhada aí, vocês que não têm o livro. O interessante é que você precisa ter alcançado certo nível de sucesso para se tornar uma empresa de capital aberto e passar a integrar o Russell 3000. Ele é composto por empresas já estabelecidas, não por startups. E mesmo assim, a maioria tem expectativa de vida em anos, não décadas. Vejamos, por exemplo, uma dessas empresas, a produtora Carolco, ex-integrante do Russell 3000 Index. Antes de começar essa história, e como eu estou vendo que o vídeo já está encerrando, eu vou encerrar por aqui, porque a gente já fez um capítulo e meio praticamente, e aí na próxima aula a gente começa a entender um pouco mais desse exemplo da história da empresa Carolco, ex-integrante do Russell 3000 Index. Bom, resumindo o que ele estava falando nessa última parte, coisa louca, né? Ele dizendo sobre essa questão do devagar e sempre. E você entendendo que a nossa mente tende a ficar focada em sucessos, em coisas fantásticas e grandiosas. E a Disney, que ficou perdendo dinheiro por tanto tempo, em tantas tentativas, 400 desenhos animados, e estava só se afundando em dívida. De repente lançou Branca de Neve e os Sete Anões 83 minutos. E aquilo gerou lucro suficiente para trazer toda a falência para sucesso, né? O devagar e sempre, né? Você vai ali jogando as suas cartas, os seus investimentos, as suas escolhas. E aí porque acho que uma das grandes razões de eles falarem sobre você, né, dividir o seu portfólio, então não ficar só numa empresa, só num setor, mas você fazer essa cesta onde você divide as opções, e aí o pessoal fala renda fixa, renda variável, títulos e Bitcoin e exterior, exatamente por isso. Né? Você não sabe exatamente qual vai ser o lugar que vai trazer o boom. E aí pode ser que e aí o que ele está falando, que matematicamente esse boom acaba sendo o que pega todos os outros fracassos e ainda te coloca numa posição de vantagem, né, numa posição de lucro. Então, para vocês verem como é complexo esse mundo, né, e eu acho que
Por isso que é tão fascinante. Eu sempre gostei, foi o que me chamou muito a atenção quando eu comecei a me tornar trader há muitos anos atrás. A complexidade do mercado, né? De entender, de analisar, de estudar, né? De fazer as decisões e perceber que deu certo, ou também de lidar com a frustração porque deu tudo errado e você tinha feito tudo certo, né? E muitas vezes não consegui compreender o porquê que deu errado, porque existem tantas variáveis às vezes que você não tem um controle também da resposta, né? E lidar com isso, lidar com o ego, aprender com esses erros e continuar lutando e continuar tentando, né? E continuar se dedicando. Então é um mundo muito fascinante, que existem muitas variáveis. Eu acho que essa é uma coisa que está ficando muito clara nesse livro, é como esse mundo é gigantesco, né? O mundo do financeiro, do mercado, dos investimentos, né, da decisão de se tornar essa pessoa, de entrar nesse mundo. Então eu estou gostando bastante, eu acho que está trazendo muitas reflexões, está trazendo exemplos de coisas que eu não conhecia, que eu estou achando bem legal de filosofar, né, histórias muito fortes, como a gente viu no começo do Jazz e desse outro corretor imobiliário que infelizmente tiraram a vida por causa do impacto que sofreram, né? E a lição que fica de a gente aprender a lidar com as vitórias, mas também aprender a lidar com as derrotas, ser mais flexível, entender que precisa de paciência, entender que as coisas acontecem de uma forma mais gradual, mais consistente, de pequenos passos, né? Não ficar preso em ideias muito, né, mirabolantes e gigantescas e focar mais, né, em construindo as coisas de uma maneira mais consistente, de uma maneira mais racional, não focando em grandes eventos o tempo inteiro. Então eu gostei muito do que a gente tratou, né, na aula de hoje. Espero que eu não tenha fugido muito do tópico com as minhas reflexões, mas eu faço isso até para a gente, né, não ficar uma coisa... Se você quiser só ter o audiolivro, fica muito mais fácil e provavelmente escutar uma voz muito melhor se você comprar o livro que eles vendem por aí, mas eu espero que eu não esteja saindo muito do ponto e esteja trazendo reflexões que ajudem vocês, né, dentro desse mundo. A maioria das pessoas que me assistem são traders, mas se você não é trader, é um apostador, é um jogador de pôquer, ou qualquer uma pessoa que vive em alta performance, ou até uma pessoa que se interessa por psicologia e ser humano, eu espero que de alguma forma essas reflexões te ajudem a pensar de uma forma melhor, de ter respostas para perguntas que você não tinha encontrado ainda, e te ajude a principalmente se conhecer, a se entender, a desenvolver esse autoconhecimento, que é algo que mudou minha vida, né? Muitos sabem, eu já passei por esse processo de depressão, já passei por essa fase de pensar e tentar o suicídio. Então não era para eu estar aqui hoje, e como o autoconhecimento, como a terapia, né? Passar por esse processo de terapia, e aí além de tudo também teve minha experiência, né, espiritual, onde ganhei um presente da fé, né? E hoje sou católico. Então o autoconhecimento com a minha espiritualidade hoje me dá uma ferramenta que me ajuda a viver de uma maneira muito boa e satisfatória todos os dias, e é por isso que eu fico tentando transmitir essas coisas para vocês, para que vocês possam, através desses conhecimentos da psicologia, conseguir também atingir essa vida satisfatória, fazendo com que sua vida seja melhor para você e automaticamente melhor para todo mundo que está à sua volta. Então eu espero que esse estudo de alguma forma esteja causando esse efeito. Por isso que eu sempre peço, né, o carinho de vocês em escrever e falar o que estão achando, para que eu possa ir me guiando nas próximas aulas, para poder sempre fazer algo que seja efetivo e relevante. Mais uma vez eu agradeço de coração pelo carinho de todos que estão acompanhando. A gente já chega aí no fim da nossa aula. Se tudo der certo, pode ser que eu consiga gravar uma outra aula mais rapidamente. Infelizmente os intervalos estão muito grandes, mas se não der, a gente se vê na próxima aula também. Mas agradeço o carinho, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na nossa próxima aula. Um abraço e até mais.